Nós já estamos no ar, o pessoal já está entrando aí, pastor. Vamos só aguardar um minutinho para que o pessoal conecte e veja lá que já está no ar. Mas já estamos na página do Facebook aqui do Templo Batista, a transmissão está acontecendo. Ótimo, perfeito. Ok. Bom, boa noite a todos aí que estão chegando na nossa transmissão dessa noite. Uma transmissão muito especial, muito esperada, inclusive, com o pastor Helder, um grande amigo nosso do Templo Batista em Vila São José. E como compartilhei com os amados irmãos, a nossa conversa nessa noite é uma oportunidade que Deus nos dá para olharmos para um determinado tema e refletirmos sobre atitudes, ações. Ou seja, o tempo de pandemia não é somente um tempo de dor e de choro, também é um tempo de reflexão. É um tempo onde nós somos convidados a repensarmos e também a ajustarmos alguns parafusos quando necessário. Então, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Alguns irmãos aí estão acompanhando, pastor Natanael, que bênção, pastor Natanael, lá de Borda da Mata, está conosco. O Hélio está aí já ligado conosco. Temos a Noemi, irmão Carlos, que é líder junto com a esposa, a Roseane, do Ministério de Casais da nossa igreja. Temos aí a Edneia chegando, olha que bênção, que bom. Eu pediria a vocês aí que estão se conectando, que vocês compartilhem com seus contatos. Manda mensagem falando que nós já estamos no ar e que o pessoal pode entrar, participar dessa transmissão tão abençoada, tá bom? E nós queremos também dizer que a nossa transmissão será uma transmissão participativa. Então, se você tem aí uma pergunta no desenvolvimento aqui da nossa conversa, você pode colocar no chat. Eu estou monitorando esse chat aqui hoje. Nós estamos, inclusive, experimentando de uma nova ferramenta e eu acredito que eu vou conseguir monitorar as perguntas chegando, eu já vou reservando elas, e no final da apresentação do pastor Helder, nós teremos um tempo onde essas perguntas serão direcionadas a ele, e nós estaremos ouvindo aí das suas respostas, do seu posicionamento. Então, sejam todos mesmo, aí, muito bem-vindos. Osmane está entrando aí, já chegou conosco. Que bênção, que bênção. E outros estão também já junto conosco nessa transmissão.
Só para explicar um pouquinho, caso você está acompanhando essa transmissão e você não é do Templo Batista em Vila São José, nós somos ali do bairro de Vila São José, estamos com uma missão ali naquele local. E essa missão é anunciar Jesus Cristo. O Templo Batista, esse ano, está completando 37 anos, e essa missão que nos foi dada é uma missão certamente aí aonde temos sido grandemente impactados e também impactado o nosso bairro por meio da palavra do Senhor, ok? Então, nós já temos aí um grupo que já chegou, e eu quero agora aí dar boa noite ao pastor Helder. Boa noite, reverendo. Graça e paz, como está? Graças a Deus, bem, pastor Helder. E o pastor, como que está? Tudo bem, graças a Deus, reverendo. Tudo na santa paz. Amém, amém. É uma grande alegria para nós ter o pastor nessa transmissão. O pastor que sempre que está no Brasil passa na nossa igreja, e nós já o temos como parte do Templo Batista quando está aqui no nosso país, e sempre tem nos abençoado tanto com uma palavra boa, com uma palavra de desafio. Então, seja muito bem-vindo, viu, pastor Helder, a esse ambiente nesse momento. Muito obrigado, reverendo. É um prazer para mim muito grande. O senhor sabe que a comunidade de Vila São José é uma comunidade que também é nossa, já nos sentimos parte dela, e fazer parte desse encontro de live aqui, para mim é um prazer enorme poder estar aí com os meus irmãos e com o pastor e a família. Deus o abençoe. Amém. E obrigado pela consideração. Amém, obrigado. No desenvolvimento da divulgação, os irmãos se alegraram muito em saber que era o pastor que traria para nós essa palavra nessa noite. Você é muito querido para nós aqui, e a sua família também, viu? Muito obrigado, reverendo. Muito obrigado. Amém. Mesmo. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Amém. Tenho também alta conta. Amém. Aproveitando que os irmãos estão chegando aí, nós temos aí o irmão Washington, que está conosco, o Alex e a Lloyd, que bênção, sejam bem-vindos. O Clebson está conosco também. Pastor Carlos Prates, lá de Tacarambi, que bênção. Pastor, Deus abençoe você, a Nissa, os meninos aí, que Deus abençoe grandemente. E nós estamos, pastor Helder, nesse período aqui agora, num tempo que é um tempo mundial, que é o tempo da pandemia, né, do Covid-19, aonde muitos estão restritos nos seus lares, e inclusive nossa igreja nesse período está ali com as portas físicas, né, do templo fechada por uma questão de segurança. E como que tem sido aí, pastor, na Angola, esse período, junto aí com a sua igreja e com as igrejas do qual o pastor tem conhecido e faz parte? De fato, pastor, o mundo está vivendo a síndrome do pânico, né? Por conta deste novo coronavírus que tem alterado a agenda do planeta. Angola não está diferente do ponto de vista do confinamento, do estado de quarentena, pese embora hoje os noticiários deram nota que atingimos agora 35 casos. Houve 2 óbitos e 7 recuperados. Estamos dando graças a Deus, não é? Porque há aqui ainda, de alguma forma, alguma contenção nesse capítulo, mas as igrejas estão encerradas, os templos, no caso, estão encerrados provisoriamente até segunda ordem, muito mais por conta desta facilidade de propagação que o vírus tem. Então, o Ministério da Saúde entendeu prevenir-se, e com isso, todas as instituições que albergam mais de 20 e 50 pessoas, então, pudessem estar encerradas até segundo as orientações. Temos seguido essas orientações aqui, fazemos os cultos e as programações da igreja também via redes sociais, usamos ali o Team Link, usamos o Facebook também,
usamos o Instagram para poder passar uma mensagem para o povo, né? Nesse tempo de ansiedade pandêmica, né? Sim. Ok, pastor, nós estamos vivendo essa realidade já também nos últimos 30, 40 dias aproximadamente aqui no estado de São Paulo, e nós temos tido casos assim avassaladores de mortes, luto dentro das famílias, e a medida no momento agora é a medida também de isolamento e desse cuidado social, né? Então, a nossa oração para que Deus cuide e proteja dos nossos irmãos aí em Luanda e guarde as famílias dessa pandemia que tem assolado a muitos. Bom, gente, nós estamos aí. Obrigado, pastor. Amém. Alguns outros já chegaram e eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a você. Você está participando aqui de uma conversa com o pastor Elder, e nós estaremos falando nessa noite sobre a pandemia do amor, revitalizando o casamento em tempos de crise. E aí, talvez você que está aí, não é algo que nós falaremos ou teremos somente aplicações para o casamento, é para a vida como um todo. E você participe, fique conosco até o final, e nós certamente teremos aí um tempo muito especial com o pastor Elder. E antes de entrar no tema, eu quero apresentar aqui o pastor Elder para todos os que estão já conectados nessa transmissão. O pastor Elder, ele é casado há 11 anos com a Madalena, ele é pai de 3 filhos, e são 3 meninos, o Adriel, o Abimael e o Azael. Pastor Elder, ele é formado em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Brasileira e ele é pastor da Igreja Metodista de Unida Central de Luanda, Angola. Pastor Elder não somente as atividades pastorais desenvolve, mas também ele é terapeuta de famílias, tendo aí uma vasta experiência e um vasto conhecimento no trabalho com casais e com famílias. Pois bem, pastor, mais uma vez seja muito bem-vindo, e nesse momento agora eu passo a palavra para o pastor, para o desenvolvimento do tema aí que está colocado, e eu sei que Deus, de antemão, já trabalhou isso no seu coração. Que Deus abençoe. Eu quero pedir uma permissão nesse momento antes para orar pela sua vida. Por favor, pastor, tenha bondade. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa conexão que nos liga, que liga os continentes. Obrigado pela vida do pastor Elder e pela vida dos irmãos que nesta noite assistem essa transmissão. Abençoe os casamentos, abençoe as famílias, e no nome precioso de Jesus pedimos: reveste o pastor Elder com poder e autoridade naquilo que o Senhor já colocou no seu coração. No nome de Jesus, oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Pastor, Deus abençoe. Eu vou deixar a sua câmera conectada somente agora, mas eu estou aqui acompanhando tudo que acontece, tá? Tudo bem, pastor. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela consideração. Meus irmãos, minha palavra é de gratidão a Deus por este privilégio de poder estar conectado aos irmãos aí da Igreja Vila São José, de forma particular ao pastor Ademário pelo convite. Hoje, para conversarmos um pouco a respeito da revitalização do casamento em tempo de confinamento social. Nós estamos verificando que essa situação ela tem um alcance global e acaba sendo para as famílias, para os casais, para os cristãos, um desafio e um processo de adaptação que certamente não deve ser muito fácil, mas com o Senhor certamente nós conseguiremos vencer essa fase
e certamente os nossos casamentos poderão ser, de fato, revitalizados nesse tempo de pandemia global. Deixa-me dizer que queria começar, já que vamos falar sobre a revitalização do casamento, eu gostaria de trazer a perspectiva do casamento segundo o padrão do Éden. Então, para a gente entender aqui qual é a perspectiva de Deus para o casamento, e é a primeira parte do assunto que eu quero abordar com os irmãos, e depois abordar os desafios deste período, e então, e o que fazer, então, de acordo com a palavra de Deus, para não sermos sufocados por essa situação de confinamento social. Então, se você tiver aí a sua Bíblia, por favor, Gênesis 2:18, para introduzirmos, então, o assunto de hoje, que é revitalizando o casamento em tempo de confinamento social. Deixa-me dizer que o Gênesis 2:18 nos informa: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deixa-me dizer, irmãos queridos, que de todos os seres vivos, o único que Deus criou de carne e osso foi a mulher. Tudo o resto é barro. Veja lá, Deus faz o homem cair num profundo sono. E Deus retira uma das suas costelas, e desta costela retirada do homem, Deus a transforma numa mulher e traz para o homem. Infelizmente, algumas pessoas ainda duvidam da forma extraordinária como Deus criou a mulher. Se não, vejamos. O professor Adalto Lourenço argumenta o seguinte: ele diz que Deus fez Adão cair num profundo sono. Isso é uma anestesia geral. Diz o texto que ele retira uma das suas costelas. Por que na costela? Porque é na costela onde tem medula óssea vermelha, onde se encontram as células tronco. Se você for clonar alguém, é dali que se retira o material para a clonagem. Adalto Lourenço prossegue dizendo que o texto vai dizer que Deus fecha o lugar com carne. E a isso ele chama de cirurgia plástica, porque é o que os cirurgiões plásticos fazem para não ter nenhum defeito. A quarta argumentação diz, ainda no texto, que da costela Deus transforma em uma mulher. Isso é engenharia genética e clonagem. E todas essas áreas são definidas ou defendidas pela ciência. E Deus usa aqui uma linguagem coloquial para facilitar a nossa compreensão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, depois que Adão despertou do sono, ele se vê muito bem acompanhado. Ele ficou tão encantado, tão encabulado, que ele não conseguiu dizer nada senão mulher. Adão não soube definir e chamou-a Eva. Eva significa a que vive, a vivente, a que tem a vida, ou cheia de vida. Eva é a primeira mulher da humanidade criada por Deus, a partir da costela de Adão, para preencher a sua solidão. Há uma tradição judaica que diz que Eva teve 60 filhos, 13 meninos, ou seja, 33 meninos, eu sei que está correto, e 27 meninas. E a maior demonstração do carinho de Deus para Adão, manifestado na terra, foi Eva. Confira lá em Gênesis 2:23,
que diz: então Adão exclamou, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Deixa-me dizer que a exclamação de Adão, meus irmãos e minhas irmãs, dá-nos a entender que ele estava se sentindo incompleto. Estava faltando alguma coisa, meus irmãos, e por isso ele diz, agora sim. Então Adão se sente suficiente, se sente completo. E porque a palavra homem e mulher no hebraico, ish e ishá, dá a ideia de que um é feito para o outro. Então, Eva é o carinho de Deus para Adão. E aqui nós vamos ver em Gênesis 2:18, que diz que não é bom que o homem esteja só e falhei uma adjutora idônea para ele. No hebraico antigo, o termo adjutora significa aquela que sustenta. Numa outra tradução, é estaca de sustentação. O dicionário define estaca como sendo pau, não é? Que se finca no solo para servir de suporte. E aqui há um respaldo sociológico para isso. Pesquisas afirmam que quando um homem esbraveja e diz que quer separação, joga tudo para o alto, 96,3% dos casos, o casamento não acaba. Mas quando é a mulher quem decide acabar com o casamento, a mesma pesquisa afirma que 93,8% dos casos o casamento termina. Quando o homem decide terminar o casamento, 96,6% dos casos a mulher sustenta e recupera o casamento. Mas quando é ela quem decide destruir o casamento, acabar com o casamento, em 93,8% dos casos, o casamento acaba. A única explicação para isso é que porque a mulher é a estaca de sustentação. O sábio disse que a mulher sábia edifica a sua casa. Geralmente, quando uma mulher decide terminar com o casamento, é porque ela já suportou. E mais do que isso, e ela decide terminar, e para retornar à decisão, de fato, não é muito fácil. Meus irmãos, então, Deus justificou a vida entre homem e mulher, afirmando que não é bom estar só. Nesse sentido, o casamento tem muito pouco a ver com paixão arrebatadora e sexo alucinante. Casamento, na perspectiva de Deus, tem a ver com parceria, tem a ver com amizade, companheirismo, e não com experiência de êxtase. Casamento tem a ver com um lugar para voltar no final do dia, uma mesa posta para a comunhão, um ombro amigo na tribulação, uma força no dia da adversidade, o encorajamento no caminho das dificuldades e um colo para descansar, um alguém para celebrar a vida e a alegria e as vitórias do dia a dia. Meus irmãos e minhas irmãs. E aqui eu gostaria de trazer para a nossa reflexão os desafios do casamento face ao confinamento social. Os desafios do casamento face ao confinamento social. Primeiro, irmãos queridos, os casais, por conta desta pandemia, por conta desta ansiedade pandêmica que originou o confinamento social,
os casais ganharam uma nova lua de mel e a oportunidade de se conhecer ainda melhor. Uma outra perspectiva mostra que os casais ganharam também um grande problema e a oportunidade de descobrir o que um não suporta no outro. Se não, vejamos. Detalhe: feliz ou infelizmente, as pessoas não estão acostumadas a estar um com o outro 24 horas por dia. E então as coisas acontecem, as situações vão surgindo. Não porque eu despertei e descobri que estou dormindo com o inimigo. As coisas sempre estiveram aí. E talvez nós nunca tivéssemos explorado ao ponto que estamos fazendo agora 24 horas por dia. E até dar uma atenção maior. E então começamos a ver as coisas que agradam e as coisas que nos desagradam ao longo das 24 horas. Que para alguns casais o dia está longo demais, muito longo, porque não estão acostumados a viver ou a estar juntos 24 horas por dia. Veja que tudo isso porque sentimos que a nossa rotina foi invadida. Se os irmãos fazerem aí onde está uma avaliação, vão perceber que nós passamos, ou as pessoas passam mais tempo fora de casa do que em casa. E quando elas voltam para casa, elas passam mais tempo dormindo do que acordadas, lidando, tratando uma com as outras. Então, vê que, nesse contexto, vê-se que, por conta disto, toda a rotina do casal é invadida, a agenda é atrofiada. E, de repente, essa agenda foi-se embora e a situação foge do controle. Confinados em casa, casais lutam com dificuldades da hiperconvivência. Meus irmãos e minhas irmãs, aliar trabalho, casamento e cuidado com os filhos é um desafio durante o isolamento. Confinados sob o mesmo teto, 24 horas por dia, casais têm visto as próprias relações serem colocadas à prova. Agora, o que vale aqui trazer ao de cima é que é hora de lembrar do que é essencial, de não se preocupar com detalhes, pequenos prazeres e confortos. É hora de dividir tudo, absolutamente tudo, meus irmãos e minhas irmãs. Um segundo desafio que eu encontrei aqui nos estudos é o problemas de relacionamento e neuroses que já existem tendem a se manifestar ou a se aflorar na atual situação de quarentena. Por exemplo, há conflitos que estão surgindo por conta da classe social das pessoas. Por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, a assumir as funções domésticas da empregada dispensada em tempos de pandemia. É uma fonte de estresse e de origem também de muitas brigas. Aqui mesmo, para a nossa realidade, em Angola, vamos recebendo muitas, mas muitas reclamações de senhoras, donas de casas, a reclamarem, porque nunca haviam ficado em casa tanto tempo como estão ficando, e há muito, muito, muito tempo que não cozinhavam, não lavavam uma louça, sabe? Não arrumavam a casa, e hoje, feliz ou infelizmente, é o que elas precisam fazer todos os dias. E muitas delas, os filhos são menores, são pequenos, não podem dar uma mãozinha, não é, para a mãe. Outros, os maridos, muitas vezes também não dão aí um auxílio neste momento. Então, torna-se aqui um desafio muito grande para esses casamentos, para essas famílias. Uma outra coisa digna de nota
aqui também, que eu considero um terceiro desafio, que é a atitude em associar a agenda ou a dificuldade em associar a agenda de trabalho aos cuidados com os filhos, crianças, sobretudo. Os pais precisam atender às demandas das crianças, ajeitar para elas comida, por exemplo, e até muitas vezes a quem trabalha, não é? Levou o trabalho para casa e tem que trabalhar com o filho ou com a filha ao colo. Também acontece. Então, os casais estão experimentando um convívio inédito, junto com o temor do contágio. A ver? E para complicar ainda, temos aqui também o tamanho das moradias, das residências. O isolamento social estabelecido pela pandemia do novo coronavírus mudou o mundo e a rotina das famílias completamente. Então, mas é fundamental aqui também trazer ao de cima que os casais exercitem as virtudes da tolerância. É preciso haver tolerância no casamento. É preciso exercitar a humildade e a compaixão para aproveitar o momento, não é? Oportunidade também de crescimento individual e da própria relação em si. Se não houver esses elementos, certamente o confinamento será sofrido mais do que ele possa trazer de proposta. Uma quarta situação que isso pode também originar, e aqui trazendo como desafio, é o que estamos chamando de excesso de preocupações e foco em problemas pode impactar também nas relações sexuais do casal em tempo de confinamento social. Então, somado às preocupações que envolvem o cenário desenhado pela pandemia do coronavírus, o desgaste ocasionado pelo confinamento forçado tem impactado também nas relações sexuais de quem divide o mesmo teto. Então, vai ver que qual é o motivo? A falta de foco na intimidade, que acaba impactando na convivência e, consequentemente, na libido. Há casais hoje que, por conta do excesso de trabalho doméstico, aí muitas vezes por parte da esposa, chega aquela hora, está cansada, e ela não consegue reagir adequadamente às investidas do parceiro. Então, fruto disso, é uma complicação muito grande. Outras vivem em apartamentos muito pequenos e há casos aí, há relatos, inclusive, de marido e mulher que vivem em kitnets terem que repartir, não é, o lugar para fazer o trabalho. Outros ainda que vivem em apartamentos pequenos vão um trabalha na sala, o outro tem que ir para a garagem, trabalhar no carro, porque a casa não oferece condições para estarem no mesmo ambiente e desenvolverem esse trabalho. Às vezes é preciso aqui também estabelecer regras profissionais para que, quer dizer, um não atrapalhe o trabalho do outro, mas também acaba comprometendo de alguma forma quando não há aqui a humildade, quando não há aqui alguma maturidade para se viver diante da situação do momento, então se instala o conflito e muitas vezes acaba afetando também a libido do casal. Então, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, como lidar, então, com toda essa realidade do confinamento em nossos casamentos? Como lidar com tudo isso? Como lidar, meus irmãos e minhas irmãs? Paulo vai trazer aqui uma receita, não é? De acordo com
Pastor Helder está de volta, certo? Está me ouvindo? Estou de volta, isso mesmo. Podemos continuar? Estou restabelecendo aqui, pastor. Isso. Então, diante de todos esses desafios que o novo coronavírus traz para as famílias, para os casais, sobretudo, à luz da palavra de Deus, como devemos proceder. Então, Paulo, ele fala sobre isso e vale aqui trazer para os irmãos também poderem refletir. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 4 ao versículo 7, eu leio: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Meus irmãos e minhas irmãs, e aqui então vemos a receita do apóstolo Paulo, o conselho de Paulo, para a gente lidar convenientemente com esse período de confinamento social. E eu gostaria de destacar aqui o primeiro elemento. Que Paulo traz aqui para a nossa reflexão. Primeiro, ele diz que o amor é paciente. Vou tomar aqui uma aguinha, me desculpem. Paulo diz então que o amor é paciente. Existem aqui duas palavras no grego para paciência. A primeira palavra é hipomone e a segunda é macrotomia. E a palavra que Paulo usa aqui é hipomone, é paciência com as pessoas. E vai ver que a causa maior de destruição dos relacionamentos hoje deve-se à falta de paciência. Mas estamos em confinamento. Se você, meu irmão, minha irmã, exercer paciência com seu cônjuge, não haverá possibilidade de o caos ou de uma situação adversa invadir a vossa conjugalidade ou o vosso casamento. Hipomone é paciência com o outro. Paciência é a capacidade de esperar sem se estressar. Paciência para ouvir o ponto de vista do cônjuge. Paciência para não formar opinião sem ouvir o outro lado. Paciência para não julgar sem aferir a veracidade dos fatos. Meus irmãos, o amor é paciente. O amor nunca desiste. Penso que se os casais se proporem a serem pacientes uns com os outros, certamente hão de conseguir conviver nesse confinamento social, não é? Com tranquilidade, com sossego, acima de tudo. Uma segunda coisa que Paulo fala aqui para a nossa reflexão é que o amor é benigno. O amor é benigno. Então, é preciso exercer benignidade no casamento nesse tempo, não é, de confinamento. A palavra benigno aqui traz a ideia de agir com bondade para com aqueles que nos maltratam, que nos magoam, que nos fazem mal. Olhe lá, é uma palavra interessante. Essa palavra no grego dá exatamente esse sentido de agir com bondade para com aqueles, não é, que nos maltratam, que nos magoam, que nos machucam, que nos fazem mal. Então, o conflito nesse tempo só se instala quando você perde a capacidade de ser benigno para com o outro. Não é verdade? Então, aqui nós vemos ainda que benignidade é se mostrar favorável ao outro sem esperar nada em troca. O amor que quer troca não é amor, é barganha. Eu quero que você esteja bem, ainda que eu não ganhe nada com isso. Isso é amor.
Então, essa é a terapia de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a benignidade. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Então, se o casal aprimorar, exercitar a benignidade no casamento, em tempo de confinamento social, é possível uma sã convivência, meus irmãos e minhas irmãs. São conselhos do apóstolo Paulo. Ele traz aqui uma outra coisa interessante, quando ele diz que o amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. O ciúme é interessante, é uma doença com 3 sintomas. Primeiro, a pessoa ciumenta, ela vê o que não existe. Uma pessoa ciumenta é desconfiada, é insegura. E hoje, com o confinamento, depois de um momento de refeição, um momento de partilha, cada um às vezes está no seu mundo aí das redes sociais, e isso pode gerar no outro um sentimento de ciúme, que se instala ao caos. Então, uma pessoa ciumenta é uma pessoa insegura. Segundo, a pessoa ciumenta aumenta o que existe, transforma um aperto de mão numa insinuação, um diálogo fraterno numa traição. Terceiro, a pessoa ciumenta procura o que não quer achar. Quem tem ciúmes está sempre procurando alguma prova de sua desconfiança. Vasculhe as coisas do cônjuge. E aqui Paulo está nos ensinando, ou nos mostrando, que o amor, ele não arde em ciúme. Então, se cada um respeitar nesse espaço social, nesse confinamento social, a individualidade do outro, tá vendo? Então, vamos resolver muitos problemas né, no casamento, que poderiam se alastrar aí por outras situações, se não houver prudência. E o que é prudência? Prudência é calcular o impacto de uma decisão. Então, tome muito cuidado quando decidir, não é tomar alguma postura movida ou movido por um sentimento de ciúme, meus irmãos e minhas irmãs. Uma outra coisa que Paulo traz aqui, que também vale a pena trazer aqui para a nossa reflexão, é que o amor não se ufana. O amor não se ufana. Ufanar é contar vantagens. No grego, é se encher de vento. Tem gente que parece bola, cheia de vaidade. Então, o amor não menospreza. Como eu te amo, a ver, como é que eu te amo e te olho de cima para baixo? Não faz sentido. Como é que eu vou dizer que eu amo a minha esposa, o meu esposo, quando eu acho que eu sou melhor do que ela, melhor do que ele? Como eu posso amar e achar que o outro é inferior a mim? A ver? Como? Então veja como eu posso amar e achar que você não vale nada e eu valho tudo. Como eu posso amar e achar que Deus é meu pai e é teu padrasto. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. Então, quando se instala essa situação de ufanar-se no casamento em detrimento de uma coisa ou outra na relação, então o confinamento vai ficar perigoso. O confinamento vai piorar o seu estado de sítio emocional. Então, tome cuidado. Então, porque o amor não conta vantagens. O amor não se enche de vaidade. O amor não humilha, não menospreza o outro. Se quiser vencer esse tempo. O amor não se acha mais espiritual, mais santo, mais poderoso. O amor não se sente na capacidade de julgar o outro. Porque o amor não se sente no dever porque o amor se sente no dever de cobrir o outro. O amor não se soberbece, não se enche de orgulho. O amor não se enche de arrogância. O amor não endurece o seu coração. O amor não é esnobe. Então, tome cuidado.
para não acabar amassando a alegria do seu casamento por alguma atitude sua que sinaliza imaturidade e falta de prudência, meu irmão e minha irmã. Paulo traz aqui uma outra questão que vale a pena ressaltar. Ele diz que o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor controla seus impulsos. O amor controla seus impulsos. O amor não é inadequado. O amor evita o que é vergonhoso. Evita o que é indecoroso. O amor evita o que é desonroso. Evita o que é indecente. Evita toda a gama de comportamento inconveniente. Se o cônjuge te ama, ele não vai se conduzir inconvenientemente com você. O contrário também é verdadeiro. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor evita o que é vergonhoso. O amor não se conduz inconvenientemente. O tom de voz é muito importante. E muita atenção, porque gosto de pensar em Lacan, quando ele diz que nós só sabemos o que falamos, não sabemos o que o outro ouviu. Então, quando você ainda estiver chateado com seu cônjuge, tome muito cuidado com as suas palavras, que muitas vezes você só sabe o que fala e não sabe o que ouve. Porque comunicação não é o que eu falei, é o outro entendeu. Porque você pode falar A e o outro entender B e você não se comunicou. Então, preste bem atenção e saiba que o amor não se conduz inconvenientemente. Paulo prossegue aqui aos conselhos, ele diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Então, lá no casamento, esse é um princípio fundamental. Tá vendo? É princípio fundamental. O amor não procura seus próprios interesses. Na hora que você busca os teus próprios interesses, você terá de passar por cima dos interesses de alguém ou do outro. Então, quando você busca os teus próprios interesses, certamente você precisará passar por cima do interesse do seu cônjuge. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios 6:8, ele diz que, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Olha lá o que Paulo está a dizer. Ele está a dizer que o amor coloca o bem-estar do outro acima de si mesmo. Porque não sofreis o dano. O amor coloca o bem-estar do outro acima de si mesmo. O amor sofre o dano. Não se impõe sobre os outros. Meus irmãos e minhas irmãs, então é preciso prestar atenção. Se você tratar o seu cônjuge como você gostaria de ser tratado, estará resolvendo muitos problemas no vosso relacionamento. Uma das grandes dificuldades dos casais em resolver conflitos é porque, ao invés deles resolverem o conflito, eles querem resolver a pessoa. Então, ele não resolve. Ele não resolve o conflito dessa forma. Olha, ele vai ver quem eu sou. Ele não me conhece. Então, você não quer resolver a situação. Você quer resolver, não é, a pessoa, e você não resolve o problema. Então, essa falta de articulação na resolução de conflitos tem prejudicado, sobretudo, a saúde, não é, do casal. Então, e Paulo prossegue no seu ensino, dizendo que o amor não se exaspera, o amor não se irrita. Não é? O que pode acabar com a alegria no seu casamento em frações de segundo é a irritação, é a exasperação. Então, Paulo diz que o amor não se exaspera. Por que o amor não se exaspera? Porque o amor não perde as estribeiras. O amor não perde a cabeça. O amor não é melindroso. O amor não se predispõe a ofender-se facilmente. Quem ama não é cheio de não me toque. Quando a pessoa perde a paciência, ela se exaspera, se irrita facilmente.
Então, há pessoas que dizem, eu já sou assim. Deus já me fez assim. Eu falo na cara. Veja que as pessoas que dizem, eu gosto de dizer a verdade na cara. Eu falo o que penso. Geralmente, elas não gostam que façam o mesmo com elas. Diga para elas o que você pensa sobre elas. Reagem mal. Então, é preciso controlar os impulsos. É preciso controlar o temperamento. Pare de exortar o seu marido, a sua esposa, na frente de outras pessoas, na frente dos filhos. Se você quer corrigir o seu marido, a sua esposa, não faça na frente de terceiros. Chame a pessoa em particular e orienta. Isso é amor. Fora disso, é jactância. Paulo diz ainda que o amor não se irrita, o amor é resistente. O amor não se ofende facilmente. Apaixonados, sim, facilmente se ofendem. Mas quem ama vive o paradoxo de sentir muito por outros e sentir pouco por si mesmo. O amor não se irrita, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo prossegue, dizendo que o amor não se ressente do mal. O amor não passa mal. No entanto, aqui no grego, logizekai, que significa lógica do mal. Não é maldoso, não é malicioso, não suspeita mal. A mente de quem ama é uma mente positiva. Sua lógica é a do bem. Havia muita mágoa na igreja de Corinto. Então, há cônjuges que guardam mágoas milenares. Às vezes, essa situação que vai deflagrar um problema no seu casamento hoje, em confinamento, não é um problema novo. É uma situação antiga, que estava lá arquivada. E na hora que você pega as estribeiras, ele vem ao de cima. Há muita gente que está entupida de ressentimento. Eu estava lendo sobre mágoas e eu encontrei que a palavra mágoa ela é dividida em duas palavras. Água. Tem a ver com água parada, água suja, água podre. Ou seja, mágoas são um conjunto de emoções que apodrecem o nosso ser. E a Bíblia está dizendo que o amor não se ressente do mal. Então é preciso liberar perdão. Outros definem perdão como sendo perder algo. E daí reside a incapacidade das pessoas em liberar perdão, porque elas acham que liberando perdão, elas estão perdendo a vantagem e dando vantagem para o outro. Mas quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que quando você perdoa o seu marido, quando você perdoa a sua esposa, você não está dando razão a ele ou a ela, está dando razão a Deus que mandou você perdoar. Por quê? Porque o amor não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. E é o que eu costumo dizer aí. Se quiser ter razão, abra mão da razão que tem. Se quiser ter razão, abra mão da razão que tem. Você é escravo de quem você odeia. Então, perdoar não é beneficiar o outro, é beneficiar a si mesmo. Perdoar não é libertar o outro, é libertar a si mesmo. Perdoar não é dar remédio para o outro, é tomar o próprio remédio. Então, o amor não guarda rancor. O amor não se deixa vencer pelo ódio, enfrenta a luta do mal e vence varonilmente. Perdoe quem te fez mal. Perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seus filhos. O amor não se ressente do mal. O amor não contabiliza os pecados dos outros. O amor não contabiliza. Vença. Dr. Laí Ribeiro diz que perdoar, mais do que um ato de amor, é um ato de inteligência. É libertador, porque o maior beneficiado não é quem é perdoado, mas é quem perdoa. E nós, os seres humanos, somos muito interessantes. Porque quando nós pecamos, falhamos contra o outro, a gente chega lá e diz assim, me desculpe, como você sabe, nós somos humanos e somos falhos. Mas quando os outros falham conosco, nós tiramos dos outros o privilégio, a prerrogativa de ser humano. Não toleramos a falha do outro. Meus irmãos, temos que ser coerentes. Então, temos que perdoar.
porque é o que Jesus faria se estivesse no teu, no meu ou no nosso lugar. Eu prossegue e começo a concluir aqui que o amor não se alegra da injustiça. O amor não consegue viver em paz quando impera a justiça. O amor não consegue criar espaço para alegria quando prevalece a injustiça. A alegria do amor é a vitória da verdade. Por isso é que Paulo escreveu lá em Filipenses 4:4, ele diz que alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que os casamentos estão perdendo alegria nesse tempo de confinamento? Por quê? Aqui, quando Paulo diz que alegrai-vos, o verbo está colocado no imperativo, não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem. E para nós, os cristãos, alegria não é um sentimento, é uma pessoa. Seu nome é Jesus. Por isso é que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, a ilusão da verdade é a mãe da injustiça. O amor tem prazer no desabrochar da verdade. Justiça a gente faz com amor. O amor não festeja quando os outros rastejam. Então, preste atenção. Você não pode ficar alegre quando o seu marido não está no seu melhor. Você não pode ficar alegre quando a sua esposa não está no seu melhor. O casal precisa se apoiar, até do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Nesse tempo, cada um é terapeuta do outro. Cada um tem que estar ali apoiando o outro. Até mesmo na queda, na falha do outro, tem de haver. Não é conivência, estou dizendo, é o amparo. É para isso que vocês se casaram, para se apoiarem um ao outro. Quando Deus fala lá no livro que falhei uma adjutora, que lhe seja idônea, a palavra dá de presença contínua. Eva estaria com Adão até os últimos minutos da sua vida. É presença contínua. É para essa hora, é para esse momento mesmo. Paulo prossegue e diz ali, o amor tudo sofre. Ou seja, o amor não recua facilmente diante do sofrimento. Ah, mas é confinamento. É verdade, o mundo está numa ansiedade tremenda, mas nós temos um Deus que é poderoso. O amor não recua facilmente diante do sofrimento. É encarador. Esta é a ideia no original. Tolera qualquer coisa. Chora, o amor chora para que o outro possa rir. O amor abre mão de um direito seu em benefício do próximo e não custa nada. Por isso é que eu disse, se quiser ter razão, abra mão da razão que tem. Abra mão em benefício do outro. Isso é renúncia. E renunciar é isso, é você abrir mão de determinado comportamento em benefício do casamento. Por isso é que casamento, e Josué Gonçalves define casamento como sendo exatamente isto. Uma escola onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Casamento é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo sofre. Uns definem família como sendo o corrimão da vida. Quando a subida da vida parece difícil, é lá que nós nos apoiamos. Então, tem valor a nossa família, tem valor o nosso casamento, tem valor o nosso cônjuge nesse tempo de confinamento social. Diz aqui ainda que o amor tudo crê, meus irmãos e minhas irmãs. O amor vê o melhor nos outros, retém a fé nas pessoas. O amor não é pessimista para com o outro. Ele é capaz de imaginar o melhor a respeito das pessoas. O amor não procura os defeitos dos outros. E nessa fase do confinamento, os defeitos do outro ficam expostos. Ou seja, o outro por completo fica exposto para o outro. Então, os defeitos, as mazelas começam a se evidenciar mesmo. Muito interessante colocar essa situação aqui. Então, o amor não procura os defeitos no outro, mas das virtudes nobres das pessoas. O amor não abre mão da verdade. Confia em Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Então, Paulo prossegue dizendo que o amor tudo espera. Ele tem aqui um olhar prospectivo futurista. Recusa-se a tomar o fracasso como algo final. Espera uma vitória além. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás. Meus irmãos e minhas irmãs,
E aqui Paulo prossegue dizendo que o amor tudo suporta. No grego, a ideia aqui é de uma força ativa e não uma força passiva. A palavra interessante é uponemo, que dá a ideia de guarda, não é, do soldado, do guerreiro na batalha, do escudeiro que suporta tudo, mas vai andando, vai dando passo adiante, prossegue até o fim. Meus irmãos, é isso mesmo. É isso que tem que acontecer. Nesse tempo de confinamento, nós temos que avançar, nós temos que ir, não é? E dificuldades, elas são inerentes da vida humana. O deserto não é um cemitério para o cristão, é uma escola cujo o professor matriculador é o Espírito Santo. Esse casamento vai sobreviver à pandemia. Esse casamento vai sobreviver ao confinamento. Segure firme, confie no Senhor e prossiga até o fim. E Paulo termina dizendo que o amor jamais acaba. O confinamento social não vai acabar com o amor desse casamento, não vai acabar com esse amor. E você tem que lembrar do dia em que você se casou e você, diante de Deus e do ministro, você fez aquele voto. Eu prometo te amar na saúde e na doença, na paz e na desventura, na riqueza ou na pobreza. Não é verdade? Até que a morte nos separe, na paz e na desventura. Está na hora de, quando surgir alguma situação na contramão, de você olhar para os votos que você fez no dia do casamento. Então, Paulo diz aqui, não é? O amor jamais acaba. No grego, não entra em colapso. Não entra em colapso. Não para. Sua lua não mingua. Seu sol não se eclipsa. O amor perdura. Meus irmãos, tudo passa. Mas o verdadeiro amor não passa. Meus irmãos e minhas irmãs. E aqui, quero concluir a minha exposição e dizer que não é tempo de apontar, é tempo de abraçar. Não é tempo de ferir, é tempo de curar. Não é tempo de lançar pedras, mas é tempo de abrir sorrisos. Não precisamos de pedra, não precisamos de julgamento. Nós somos justos o bastante para dizer quem é perfeito. Não somos justos o bastante para dizer quem é perfeito. Só precisamos de amigos. Para amar, para abraçar, para interceder e para abençoar. Para dizer, pode sonhar, porque eu acredito nos teus sonhos. Para acolher, dividir, falar, para falar também para ouvir. Na hora da dor, poder dizer, conte comigo, eu estou aqui. E lembrar, meus irmãos e minhas irmãs aí, da igreja Vila São José, casamento é fazer dar certo todos os dias. Casamento é fazer dar certo todos os dias. Então, mãos à obra, firme e forte, que esse tempo de confinamento é apenas um processo que faz parte da vida, não é? Não estava na sua agenda nem na minha, mas aconteceu. Agora vamos. O melhor de tudo, dizia John Wesley, é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. E Jesus prometeu mesmo que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso, ele está consigo aí no seu casamento. Então, aproveite e usufrua desta presença gloriosa do Senhor Jesus consigo no casamento. E quando Jesus está no casamento, ainda que faltar vinho, ele sempre pode trazer o melhor do vinho para essa festa ficar ainda melhor. Pastor Adenário, muito obrigado pela oportunidade. E essa é a minha exposição. E muito obrigado. Estamos abertos para a conversa. Amém, pastor Helder. Estou aqui acompanhando e aqui, vibrando com a sua exposição. Que bênção esse tempo que Deus nos proporcionou para revisitar alguns assuntos, não é mesmo? Alguns assuntos que não são assuntos novos, mas são assuntos que precisam a todo momento serem revisitados. Pastor Helder, muito obrigado mesmo pela tua exposição. E nós temos algumas perguntas que foram endereçadas e nós queremos compartilhar com o pastor.
E eu quero pedir aos irmãos aí, temos alguns irmãos que ao longo da nossa transmissão entraram, estão acompanhando a nossa transmissão. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui conosco. Queremos dizer também que essa transmissão ela vai ficar disponível no nosso canal do Facebook da nossa igreja. Então, você pode revisitá-lo depois, caso você não acompanhou desde o início. Para aqueles que não sabem, nós estamos aqui agora, horário do Brasil, 19h06, mas o pastor Helder, ele está algumas horas à frente. Lá agora são 23 horas, né, pastor? 23 horas. Minutos. Quase aí já horário de estar dormindo, né, pastor? É verdade. Muito bom, nós agradecemos. E eu quero falar aqui, pastor, de uma primeira pergunta que nos chegou, e a pergunta foi a seguinte, diz assim, o confinamento social revelou que alguns casais tinham desaprendido a viverem juntos? É uma pergunta que é feita, né? E essa pergunta, ela tem essa tônica de que se o confinamento, ele revelou que os casais, na verdade, eles tinham desaprendido de viverem juntos. É isso mesmo, pastor? Pastor, na verdade, como eu disse na minha introdução, muitos casais já não tinham o hábito de estar juntos. E os estudos trazem que os casais, as pessoas passam mais tempo fora de casa, não é? E quando voltam para casa, elas passam mais tempo dormindo do que acordadas. E das poucas horas que estão juntas, acordadas, elas não tratam, elas não conversam, falam do trivial e daí não passa. Depois cada um vai fazendo a sua atividade. Então, de repente, pela primeira vez na história desses casais, eles precisam estar juntos 24 horas dia. Então, para eles é um fenômeno. Sim. Então, eles têm a sua rotina invadida. Todo mundo tem rotina, pastor. A ver? E a rotina vai, de alguma forma, diluindo essa possibilidade de muito contato. E agora que a rotina foi invadida. Então, é verdade. Se eles já entraram com alguma dificuldade no trato, então aqui isso vem só trazer o de cima aquilo que já estava lá escondido. Então, a pergunta faz sentido. Muitos casais, uns não aprenderam mesmo a conviver e acharam que casamento é só casar, assinar o papel e pronto. Mas outros desaprenderam, porque depois que foram para a rua, seduzidos pelas propostas externas, esqueceram o lar. E hoje eles têm que ficar no lar obrigatoriamente. Então, está um martírio para essas pessoas. Muito bom, pastor. Muito bom. Tem uma outra pergunta que nós havíamos catalogado ela, inclusive antes da live iniciar. E essa pergunta é uma pergunta que surge baseada nas pesquisas que estão sendo feitas em outros países que já passaram pelo tempo mais duro da pandemia do Covid-19. Por exemplo, na China, foi revelado que após a pandemia, aumentaram o número dos divórcios. Em alguns países, foi colocado que aumentou o número de agressões familiares, sejam elas físicas ou verbais. A gente pode dizer que esse fenômeno é um fenômeno que, assim como o vírus está provocando no mundo, é um fenômeno que as famílias do mundo elas vão viver a partir daqui. Nós vamos ver um aumento dos índices de divórcio, de fato, e vamos ver os números aumentando quanto à violência doméstica? Pastor, é isso mesmo. O coronavírus não só está causando mortes físicas, não é, nas nações da Terra, mas ela está trazendo consigo de carona muitos outros problemas.
de fato, é um fenômeno hoje, aumentou sim, já num passado muito recente, a família já havia se tornado o quarto lugar para a sobrevivência do indivíduo. Uhum. Num passado muito recente. A família, num estudo, havia chegado já a esse entendimento que ela se tornou o quarto lugar, não é, para a sobrevivência do indivíduo. Como disse o pastor, aumentou o número de divórcios, sim, por quê? Isso está atrelado à situação passada, à pergunta passada, anterior, não é? Os casais não estão acostumados com isso, com esse tipo de vivência, não é? O outro fica exposto 24 horas, os defeitos, e aquela coisa. Eu podia me chatear, por exemplo, com a minha esposa, mas eu tinha a prerrogativa de sair, para esparecer, para esfriar a cabeça. Hoje eu me zango com ela, não posso sair de casa. Tá? Então, as pessoas ficam aí, quer dizer, é uma pressão psicológica muito grande, então elas acabam reagindo negativamente a essas propostas. Estudos ainda avançam que aumentou também o índice de acidências, se assim podemos falar, da pornografia, que já consome aí a volta de 30% da população do mundo. Então, a indústria pornográfica, nesse período de confinamento, aumentou ainda de forma assustadora. A ver, o índice de infidelidade conjugal, virtualmente falando, aumentou. Então, tudo isso é fruto exatamente desta inaptidão das pessoas de lidarem e fazer a leitura do momento em que o mundo está vivendo. Com isso, pastor, depois desse período, não nos vamos assustar, porque não terminou ainda, mas já há estatísticas crescentes, e quando tudo isso terminar, eu creio que pastores, sociólogos, psicólogos, especialistas do comportamento humano, teremos muito, mas muito que fazer para tratar dessas questões. E deixa-me dizer que muitas dessas famílias também são nossas famílias, pastor. Famílias de nossas igrejas, daquele grupo que nós controlamos. Então, acaba, de fato, sendo um fenômeno. E estava lendo essa semana, em outros países, as pessoas têm tanto medo de morrer que estão a influenciar as adolescentes a casarem antes dos 18 anos. E já aí aumentou aí a volta, quer dizer, um número elevado de adolescentes que nesse período foram influenciadas a casar, porque para não ficar na história que morreu sem ter um casamento, sem ter um lar. Até isso está acontecendo no mundo. A ver, então, acaba tudo sendo um problema atrelado a esta questão do coronavírus, que os especialistas estão chamando de ansiedade pandêmica. O pessoal está ansioso, está deprimido, há aqui uma afloração da bipolaridade, não é? Aquelas pessoas que já tinham algum desvio de comportamento, nesta altura a coisa só se elevou, então aumenta o número de estupro, o número de violência doméstica é crescente, porque as pessoas não estão sabendo lidar com a situação do momento. E é um momento, de fato, que demanda muita reflexão para nós, enquanto pastores, e também precisamos continuar. Um estudo feito pela ActionAid, que é uma ONG que trabalha pelo combate à pobreza, chegou à conclusão que até 2030, mais de 500 mil mulheres serão mortas por seus companheiros ou familiares. Que mais de 500 mil mulheres e morrem hoje no mundo por violência doméstica, aí agora aumentou, até aqui o começo do ano era aí a volta de 146 mil mulheres que morrem anualmente por conta da violência sexual e a violência doméstica por um membro da família. Então, pastor, o Covid-19 só veio acrescentar a estatística. É verdade, pastor. E diante dessa realidade, eu acredito que nós, como famílias,
precisamos redobrar a nossa atenção dentro de casa, porque, por vezes, nós criamos uma expectativa e até mesmo criamos uma imagem de que na casa dos cristãos não há problemas, mas eu vejo que é na casa dos cristãos aonde os problemas são mais vistos, porque na casa de quem não tem a ótica de Cristo, o problema já se tornou algo natural, algo comum, mas para nós não é natural. Para nós não é natural o abuso, para nós não é natural a violência, para nós não é natural o desprezo e até mesmo a descentralidade do casamento. Então, como casais, eu acredito que fica uma lição de casa para que nós possamos fazer isso a cada dia. A cada dia é algo que tem que ser intencional. Então, eu faço uma súplica aos nossos casais que você não desmereça, não desvalorize o seu casamento, porque ele pode estar sendo minado, drenado aos poucos, e aí pode chegar a uma situação onde você não encontrará, talvez, forças humanas para rever a situação. Junto com isso, pastor, foi tocado num ponto que foi muito interessante, que eu vejo que talvez é um ponto que muitos lares, eles carregam, assim, dentro de casa, e isso é um grande peso, que é a falta do perdão. E como o pastor bem citou, Lair Ribeiro, né, perdoar é mais do que um ato de amor, é um ato de inteligência. Eu gostei demais dessa frase. E eu queria que o pastor falasse um pouquinho aí sobre esse peso que talvez alguns carregam dentro de casa pelo simples fato de não perdoar o seu cônjuge. Inclusive, alguns irmãos colocaram na nossa postagem que quem colocou aqui foi a irmã Cirlei, o Assis, né? Eles colocaram: quem ganha é quem perdoa. E isso vem de encontro a essa perspectiva bíblica do perdão, não é? Eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho, e se caso você que está nos acompanhando tem uma dúvida, nos mande, nós já estaremos encerrando logo depois, se não chegar nenhuma outra pergunta, mas você tem a oportunidade ainda de mandar a sua pergunta aí para o nosso chat e ouvir do pastor Helder a explicação, a explanação da sua dúvida, tá bom? Vamos lá, pastor, perdão. Pastor, eu entendo que perdão, ou seja, casamento é o exercício do perdão diário. Tá? Casamento é o exercício do perdão diário. E não se faz casamento sem perdão. Porque nós reclamamos do outro e o outro reclama de nós. A ver? E aqui, a ponte de contato entre ambos é o perdão. Então, não é à toa, e o próprio Senhor Jesus, lá na cruz, quando ele estava foi pregado, sendo maltratado, eu acho interessante que ele tinha todas as possibilidades de xingar aquela gente, de dizer alguma coisa que eles pudessem ouvir, mas não, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se nós lermos com algum cuidado o que Paulo escreve aqui, nesse hino ao amor de 1 Coríntios 13, aqui ele fala da supremacia do amor, e um ponto que ele traz diz que o amor não guarda rancor. Não faz sentido. Nós somos interessantes enquanto cristãos porque nós conseguimos ser paradoxais na nossa fé. Nós conseguimos ser cristão rancoroso, não combina. Nós conseguimos ser cristãos e, ao mesmo tempo, agasalhar mágoa, não é? No coração. Não é possível. Então, quando eu estava estudando sobre o perdão, eu percebi que a palavra perdão, em algumas definições, ela significa perder. E aí, daí reside a incapacidade das pessoas em liberar perdão, porque elas acham que liberar perdão é dar vantagem para o outro. Mas não. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos dando razão a Deus, porque quem mandou perdoar
foi o Senhor que mandou perdoar. Justamente. Então, quando eu perdoo o meu cônjuge, eu estou dando razão a Deus. Daí eu dizer, a pergunta que fica no ar é entre ter razão e ser feliz. Nós precisamos abrir mão da razão que temos, se quisermos ter razão. E não faz sentido, e eu concordo profundamente com o Dr. Laí Ribeiro, quando ele diz que perdão, mais do que um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque quem sai ganhando no final é quem libera. É uma carga que a gente desprende de nós. Então, e no casamento, se eu prometo estar com o meu marido, a minha esposa, o meu cônjuge, até que a morte nos separe, eu não posso colecionar os problemas, não posso colecionar as falhas. Aqui, a única opção possível para que haja uma convivência saudável entre o casal, é o perdão. E eu costumo perguntar às pessoas se você gostaria de ser tratado da mesma maneira como você trata o seu cônjuge. Já pensou, pastor? Quantas vezes nós confessamos pecados diante do Senhor e somos flagrados pela própria consciência, cometendo muitas vezes os mesmos pecados. E mesmo assim, lá sai o Senhor renovando o perdão. E qual é a dificuldade que temos de renovar o perdão ao nosso cônjuge? Devia ser uma coisa automática. Agora, liberar perdão não vai me tirar a capacidade de ficar triste por alguma situação ou outra que não correu bem. E aqui, no meu casamento, uma coisa que eu combinei com a Madalena foi que, no começo, nós estamos há 11 anos, porque quem está chateado com o outro, a chatice, a zanga, afasta os casais. Se eu estiver chateado com o outro, não quer ficar perto. Então, nós temos que definir uma regra. Só olha, se você estiver chateada, você não me nega um beijo. Se eu estiver chateado, você me abraça. Pastor, nós nunca deixamos de dormir juntos por conta de uma zanga. Há casais que estão zangados, vai dormir na sala, no sofá. Há casais que estão chateados, vai no quarto das crianças. Nós estamos zangados, muitas vezes, por alguma razão, mas estamos juntos. Eu já peguei minha esposa me abraçando com lágrima nos olhos, chateada por alguma situação, mas nós estávamos juntos, porque fizemos um pacto, fizemos uma promessa de, mesmo chateados, estarmos juntos. Para a nossa realidade, funcionou. Eu não sei, pastora Demário e meus irmãos, o que é ficar chateado e sair e bater. Não. Nós nos desentendemos ali e tratamos ali o assunto e dormimos em paz. E a Bíblia diz que não podemos deixar o sol se pôr para nossa ira. Então, o único remédio para o casamento é o perdão. E eu disse aqui que mágoa significa má água, duas palavras. Tem a ver com água parada, com água suja, com água podre, e mágoa são um conjunto de emoções que apodrecem o nosso ser. Então, não vale a pena, não compensa, sai mais barato perdoar. Rasgue a fatura, em nome de Jesus, e apegue-se nas palavras de William Shakespeare, quando ele diz que guardar mágoa no coração é como que beber veneno e pensar que o outro é que vai morrer. É como que pegar brasas, né, de fogo e achar que a mão do outro é que vai assar. Então, a mágoa não compensa. Vale sempre a pena liberar perdão, vale sempre a pena abraçar, estar junto ali na alegria e na tristeza, na paz e na desventura. E Jesus está sempre lá conosco, nos amparando e nos abençoando. E lembrar da oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-nos, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quem não perdoa não tem condição de fazer essa oração, pastor. Senão seria um hipócrita, né? Verdade. Não tem condição de fazer essa oração ensinada por Jesus. Muito obrigado. Sai mais barato perdoar. Sai mais barato perdoar, né? Esse é o caminho que Jesus nos ensinou e que nós devemos seguir em todas as esferas da vida, inclusive no casamento. Inclusive no casamento. O pastor citou uma frase do pastor
Josué Gonçalves, eu até anotei aqui, que fala assim: casamento é uma escola onde dois se matriculam para ser algo que nunca foram, né? Então, eu acredito que nessa escola não é permitido faltar às aulas, né, pastor? Tem que participar. Claro que não. Tem que estar presente aí, diariamente. Diariamente, né? Diariamente. Nós estamos caminhando para o final, pastor, e junto com todo o diálogo e apresentação do pastor, agora do final, falando sobre o perdão, a irmã Roseane, né, ela é líder na nossa igreja, junto com seu esposo, do Ministério de Casais. Ela fez um comentário bem bacana, né, onde diz assim, né, fazendo referência a Estevão, né, falando assim: Estevão foi apedrejado e com dor pediu para Deus perdoar todos por não saber o que faziam. Aí vem até uma pergunta, né, que tá aguçando ali, né? Você já levou uma pedrada, né? Então, essa realidade de um Marte que, diante do seu apedrejamento, da sua morte, ainda ali encontrou motivos para pedir a Deus: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. E o irmão Alex, ele, em complemento ao que o pastor está falando, ele levanta uma pergunta, né? Além do perdão, não é necessário uma mudança de comportamento e de postura? É recomendado, pastor. E o que eu chamo a atenção aqui, pastor, do arrependimento. Nós temos que definir aqui a palavra arrependimento. Quando eu peço perdão a alguém, eu estou me mostrando arrependido pela situação. Então, arrependimento não é choro, é decisão, é mudança de postura. Então, se eu peço perdão para o meu cônjuge, eu preciso aqui, não é, trazer aqui para cima e provar, não é, mostrar que pelo menos eu estou arrependido do meu comportamento, porque senão não faz sentido a gente pedir perdão e logo depois estamos cometendo exatamente a mesma coisa para o qual fomos perdoados. Apesar de Jesus, em sua a Pedro, aos discípulos, diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, são 490 vezes. O detalhe não está ainda na mudança do outro, está na nossa disposição de mudar. Eu acho que esse é o mais importante, porque se a gente também colocar, condicionar o arrependimento do outro em detrimento do nosso perdão, também não estamos a fazer do modo certo. Então, o detalhe é a nossa disposição em perdoar. Se ele se arrependeu ou não. E há vezes, inclusive, que não vale a pena, ele tem que vir pedir perdão, tem que tanto. Mas tem vezes, se o outro chega até nós para pedir perdão, a presença dele pode incomodar tanto e ainda deflagrar outras situações. Então, mesmo estando longe e a gente não perceber que ele se arrependeu, o perdão tem que ser liberado. Ele não é condicionado, o perdão. Ele não é condicionado. O outro tem que mudar, tem que se arrepender, tem que fazer diferente, tem que fazer. Mas a minha decisão de perdoar independe dele se arrepender ou não. Justamente. É algo que a primeira mudança ocorre em nós, né, pastor? Em nós, sim. Não podemos ficar esperando a mudança do outro para que a mudança em nós aconteça primeiro. É um movimento que eu faço analogia de uma grande onda, né? Para que um tsunami aconteça, as pequenas ondas elas são ali levantadas no mar, até que uma grande onda se levanta e cobre por completo toda a situação. Então, nesse momento, gente, onde nós estamos nos nossos lares, vivendo essa dura realidade do isolamento, esse medo constante, não é mesmo, da pandemia e do vírus que tão de perto nós vivenciamos, é o tempo de perdoar, é o tempo de viver os casamentos de um modo extraordinário, é o tempo de conversar mais, é o tempo de se relacionar mais, é o tempo de fazer planos, e é o tempo que Deus nos dá para que juntos revitalizemos o nosso casamento. E acima de ações humanas, nós não podemos de modo algum esquecer que existe a ação divina. E Deus é o que criou o casamento, e o Santo Espírito dele é conosco e certamente nos abençoará nesse processo.
Eu quero agradecer ao pastor Helder. Pastor, muito obrigado. Amei esse tempo com o pastor. Muito bom revê-lo. Muito bom mesmo ouvi-lo nesse tempo. Eu tenho particularmente acompanhado as lives que o pastor tem feito todas as tardes aqui do Brasil, aí um pouco mais à noite, não é? O horário que as lives acontecem são... Qual horário aí, pastor, da Angola? Aqui é 21 horas. 21 horas. Então, aqui é por volta das 17 horas, né? 17 horas. Sim, 17 horas. Então, o pastor tem feito as lives, ele, dentro dessas lives, ele tem tocado em muitos assuntos, abordado muitos temas, e você é convidado na página do Facebook do pastor Helder, é só clicar lá, Helder Eduardo, você vai encontrar todo o material e pode participar das lives que ele tem feito diariamente também. Pastor, um forte abraço à sua igreja aí, a Igreja Metodista Unida aí de Angola. Que Deus abençoe grandemente essa comunidade de irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua esposa, Madalena. Muito obrigado. Diga a ela que nós louvamos a Deus pela sua vida e pela vida dessa família. Dê um forte abraço nos seus filhos, Adriel, Abimael e Azael. E saiba que aqui no Brasil tem uma igreja que ora por vocês e que sempre... Amém. pastor estiver aqui conosco no Brasil presencialmente, nós queremos um espaço na sua agenda. Tá bom, pastor? Com certeza, pastor. O prazer foi meu. Muito obrigado pela consideração. Deus os bendiga, em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado. E queremos dizer a todos os irmãos que acompanharam esse tempo, que Deus os abençoe grandemente também. Uma ótima noite. Amanhã nós teremos a live do nosso culto às 19 horas. Ore pela nossa igreja e estejamos unidos, porque unidos nós somos mais fortes. Pastor, também nos comentários vieram muitos agradecimentos ao pastor. Esses agradecimentos são os agradecimentos da nossa igreja por esse tempo que o pastor deu a nós nesta noite. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Uma honra. Que Deus continue cuidando de vocês aí. Forte abraço, pastor. Uma boa noite. Amém, pastor. Até já. Até a vista. Até mais. Deus abençoe. Amém.